No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um relógio digital utilizando JavaScript, HTML e CSS. Então esse relógio digital ele vai marcar as horas, os minutos e os segundos, e aqui ele vai marcar AM ou PM, dependendo se for antes ou depois do meio-dia. Eu vou criar um arquivo chamado index.html. Aqui no título eu posso então botar Digital Clock. Eu já vou deixar a entrada aqui para minha Style Sheets, que nós vamos estar utilizando em seguida. Primeiro nós vamos estar fazendo o código HTML, depois nós vamos estilizar com o CSS e por fim vamos aplicar a lógica para dar vida ao nosso relógio utilizando o JavaScript. Então aqui dentro do body eu vou colocar um H2, vou escrever aqui também Digital Clock, vou criar aqui um div com a classe Clock. Dentro desse div nós podemos colocar um outro div, onde vamos ter um span, que eu vou colocar aqui, que vai ser a minha hora. Inicialmente ele vai ser 00, depois nós vamos substituir esse span com a hora real. E aqui embaixo eu vou criar um outro span que vai ter o texto fixo hours. Depois nós podemos pegar exatamente este mesmo modelo e vamos fazer a mesma coisa para os minutos e para os segundos. E ainda vamos colocar mais um outro div aqui embaixo, mas agora apenas com um texto que vai ser inicialmente AM. Quando for depois do meio-dia, nós temos que mudar ele para PM. O nosso HTML é basicamente esse. Eu só preciso colocar mais uma entrada para o meu script, que eu já vou deixar pronto aqui. Então vai ser um script source, vou chamar o arquivo de index.js. Já vamos deixar criado esses arquivos aqui, que é o nosso style.css e o index.js. Então nós podemos ver como está ficando aqui esse nosso HTML, que nós já terminamos de fazer. Posso aqui abrir ele com o Live Server para irmos acompanhando. Basicamente é isso aqui. Então, o que nós temos que fazer agora é estilizar este nosso relógio para que ele fique de acordo com o que nós queremos fazer. Então, para isso, agora vamos trabalhar um pouco aqui no nosso style.css. Inicialmente, eu vou trabalhar aqui no meu body. Vamos colocar uma margem 0. Eu vou dizer que a minha font family ela vai ser sans serif. Vamos usar o display flex para posicionar os nossos elementos e o flex direction vai ser na coluna. E vamos alinhar os nossos itens ao centro. Eu também quero que o meu body ocupe 100% da minha tela, então eu posso botar um 100 VH. O justify content também vou botar center. Então, como nós vemos aqui, já está nosso conteúdo todo centralizado utilizando o flex. Agora eu quero utilizar uma imagem de fundo. Vocês podem escolher qualquer imagem desse site aqui, que é o Unsplash. Ele tem aqui diversas imagens gratuitas. Eu já escolhi uma aqui para o nosso relógio digital. Então, para exibir a imagem, nós temos que apenas botar aqui um background e pegar a URL da imagem lá do site Unsplash. Então, neste caso aqui eu vou escolher essa foto. Nós já temos ela aqui, só que eu quero que o background size ele seja cover, ou seja, quero que ele ocupe aqui toda a minha extensão da minha janela. Se formos maximizar aqui, nós vemos que a imagem ela ocupa toda a tela e não temos nenhum scroll nesta janela. Vamos seguir aqui estilizando o background para garantir que não vai ter nenhum scroll. Ainda vou botar um overflow hidden. Vamos dar uma estilizada também no nosso H2, vou transformar todo o texto para maiúsculo, vamos dar um espaçamento aqui de 4 pixels entre as letras, aumentar o tamanho da fonte para 14, manter o texto alinhado e passar a cor para branco. Agora, aqui essa nossa div do clock, eu quero aplicar o display flex e posicionar os elementos um ao lado do outro naqueles quadrados que nós vimos no início da demonstração do nosso relógio. Então, para isso, eu vou dizer que a minha classe clock, ela vai ter o display flex. Depois o div aqui dentro do nosso clock, eu quero que ele tenha uma posição relativa. Vamos também colocar uma margem de 5 pixels para que ele fique melhor. Então nós não estamos vendo direito aqui ainda por causa dessa imagem de fundo, mas vamos aplicar os outros estilos. Agora eu vou aplicar um estilo nos spans aqui do nosso div. Então para isso eu vou aplicar as seguintes propriedades. Eu vou estar dizendo que os meus spans vão ocupar 100 pixels cada um e a altura de 80 pixels. Eles vão ter este roxo,
uma leve opacidade, a cor deles passa a ser branco, o display vai ser flex, vamos alinhar o conteúdo no centro utilizando o Justify Content e o Align Items. Também estou utilizando uma fonte bem grande de 50 pixels, então nós podemos ver como está ficando, ainda temos que ajustar aqui essa parte de baixo. Então o texto aqui que está nessa classe Span, nós também temos que ajustar um pouco. Então para isso eu vou aplicar as seguintes propriedades, eu vou dizer que o meu tamanho aqui ele vai ser de 30 pixels, a fonte vai ser um pouquinho menor, então vamos colocar 10 pixels, passar todos para minúsculo, um leve espaçamento entre as letras de 2 pixels e vamos colocar um dark blue de fundo com uma leve opacidade igual ao aqui de cima 0.8. Por fim, vamos estilizar aqui esse AMPM, eu quero colocar ele aqui para baixo. Ele foi declarado aqui com um ID, então vamos especificar a propriedade dele aqui. Eu quero que ele vá aqui para baixo, então eu coloquei um bottom, uma posição absoluta, e o tamanho dele é 60 por 30, uma fonte um pouquinho maior de 20 e o background de verde. Então, como podemos ver, o nosso relógio já está estilizado, mas ele está aqui com os valores padrão de 00 e então nós temos que dar a funcionalidade para o nosso relógio e nós vamos fazer isso utilizando um JavaScript. Inicialmente eu vou querer então pegar esses IDs aqui, hour, minutes e seconds, e também o meu AMPM, para que eles sejam alterados dinamicamente. Então eu posso pegar esses elementos lá no JavaScript utilizando o document.getElementById. Então vamos abrir aqui o meu JavaScript e as primeiras linhas vão ser essas. Então eu armazeno o meu elemento da hora nesse hour element e faço a mesma operação para os minutos, segundos e o elemento ali do AMPM. Então vou criar uma function updateClock. Nós temos então que pegar a hora corrente. Para pegar a hora corrente, nós utilizamos o newDate do JavaScript. Então se formos abrir aqui um console e eu executar um newDate, o JavaScript ele me retorna o horário atual. Mas para esse caso aqui eu quero apenas pegar o horário. Então aqui eu pego a hora com o método getHours, este aqui com o getMinutes e esse aqui com o getSeconds. Então para isso eu vou armazenar esses valores em variáveis. Na minha variável H, armazeno as horas, na M minutos e na S segundos. E também já vou criar uma variável aqui para que seja mudado o meu símbolo ali do AMPM. Inicialmente ele vai ser AM, mas quando a hora for maior do que 12, veja aqui que o JavaScript ele está retornando a hora no formato de 24 horas, mas eu estou transformando esse relógio aqui para ter o padrão de apenas 12 horas. Então eu preciso fazer um pequeno teste aqui, que se a hora for maior do que 12, eu quero então subtrair de 12 a hora para manter ela sempre de 0 até 12 e vou mudar para PM, significando que passou do meio-dia, então estamos no período da tarde. Então quando a hora ou o minuto ou o segundo for menor do que 10, eu quero adicionar um 0 na frente para garantir que eu sempre vou ter então aqui dois numerais para indicar a hora, o minuto e o segundo. Então isso aqui é necessário, pois eu estou então convertendo o horário para utilizar apenas de 0 a 12. Então agora o que eu posso fazer é jogar essa hora aqui que eu capturei diretamente aqui nos meus elementos que eu recuperei ali com document.getElementById. Para isso basta utilizar então a propriedade innerText desses elementos. No momento que eu salvo, nada acontece ainda, pois nós não estamos chamando essa função. Então eu venho aqui e vamos chamar ela para ver o que acontece. Veja que ele atualizou a hora. A hora agora seria 4 horas 7 minutos e 59 segundos da tarde. Mas veja que o relógio ele não está atualizando. Se eu ficar dando um refresh aqui na página, ele atualiza, mas nós queremos que ele funcione de forma automática. E no JavaScript nós podemos fazer isso utilizando a função setTimeout. Então eu vou chamar essa função setTimeout a cada 1000 milissegundos, ou seja, a cada 1 segundo eu faço uma chamada do updateClock. Então nós vamos rodar de novo o updateClock, ele vai pegar novamente a hora atual de 1 em 1 segundo, vai fazer essa verificação aqui e vai atualizar os nossos elementos aqui. Então no momento que eu salvo, agora o relógio está funcionando automaticamente, sem que eu necessite ficar dando um refresh. Se não quisermos utilizar este AMPM, nós podemos tirar ele e passar a utilizar o formato de 24 horas. Vamos tirar este AMPM daqui. Eu preciso tirar o meu estilo, tá? Como não vou estar mais utilizando, não preciso aplicar este estilo também. Aqui podemos tirar este AMPM daqui, esse outro. Não preciso mais desse teste aqui também.
e nem essa atribuição aqui embaixo. Então agora, no momento que eu salvo, nós temos o formato do relógio digital utilizando o padrão 24 horas. Esse teste aqui ele continua sendo necessário, pois o JavaScript ele retorna, no caso, se o número for menor do que 10, ele vai acabar colocando apenas o número. Eu quero sempre garantir que para os que são menor do que 10, que tenha o 0 na frente. Então, por exemplo, se eu tirar este meu teste aqui dos segundos, que é o que vai estar atualizando, então veja que no caso dos números menores do que 10, esse getSeconds, o getMinutes e getHours, ele retorna apenas o dígito. Então por isso eu fiz essa validação aqui para que sempre tenha 2 dígitos aparecendo no meu relógio digital. Então se você gostou desse conteúdo, por favor deixe um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.